Vamos ver a próxima aqui do guru. Para melhorar o seu produto, fale com as pessoas que compraram. Para melhorar o seu marketing, fale com as que não compraram. Compraram. Polêmica essa, hein? Esse cara... Essa aqui pega a cabeça dos product managers e fala assim, então não é para eu conversar com não clientes? Mas eu acho que ele tem, claro, nem tudo que está aqui é escrito em pedra, é só... Não vamos pôr uma viseira assim, mas tem muita verdade nisso aqui que ele está falando, na minha Mas você opinião. está vendo, conectando um pouco com aquela questão do comprometimento que a gente falou, do preço, né, na primeira conversa, sobre o quanto o cliente se compromete quando ele paga. Então, para resolver seu produto, para melhorar seu produto, você precisa conversar com quem comprou, ou seja, com quem está comprometido e tem reclamações reais. Então, estou ali utilizando o produto, ele não está resolvendo o problema que foi me vendido. A gente viu muito isso acontecer, né? Um bounce ali de clientes. Os clientes batiam, aí agora que eu comecei a usar o produto, a tecnologia, enfim, estou aqui no mundo de vocês, não era o que eu estava esperando. É esse momento que a gente vai ter mais retorno e feedbacks importantes para melhorar o produto. Talvez não só nesse momento onde a promessa não foi cumprida, vamos dizer assim, mas no momento onde eu cumpri a promessa, mas eu resolvi só uma parte do problema, né? E alguém que já viu na minha empresa, vamos supor, né? A pessoa tinha uma dor, eu prometi que resolvia a dor, ela comprou, experimentou e eu resolvi a dor de fato. Nessa hora você cria autoridade como alguém que cumpre a sua promessa e resolve alguns problemas. Talvez é nessa hora que o cliente vai abrir o coração e falar de mais problemas, né? Então as melhorias de produto, acho que elas não só assim, quebra de expectativa, mas, cara, cumpriu a expectativa, eu tenho mais problemas. Já que você foi bom em resolver um, quem sabe você resolve mais outro aqui, né? A gente fez isso com alguns clientes, né? A gente ficou muito próximo de clientes importantes da Alet, que a gente conversava sobre estratégia de produto, inclusive. O que a Alet ia se transformar daqui 1 ano, daqui 2 anos, qual que era a nossa visão. E aquilo que a gente falava de se comprometer com o roadmap versus se comprometer com uma estratégia. Eu estou te dizendo o que eu acredito e que pode ser, muitas vezes, pode não ser exatamente o que você acredita. Mas assim... Um ótimo ponto. Porque a gente começou a expressar o roadmap em termos dos problemas que a gente queria resolver e não das features que a gente queria lançar. Você lembra disso? Perfeito. E a gente começou a abrir conversas com a principal base de clientes e falar, cara, essa é a sua prioridade de problemas a serem resolvidos? É isso que dói? Não, esquece a feature. Cara, o que está impedindo o crescimento da sua empresa hoje está nisso aqui, né? E normalmente, se você perguntasse a lista de features, ele ia falar sobre outra coisa. Outras coisas. Dores que são muito operacionais, muitas vezes, mas que se resolvesse, ia, enfim, trazer um conforto, ia reduzir um tempinho ali que ele demorava a mais para utilizar a solução, mas não ia gerar resultado. Porque provavelmente são problemas que ele já resolvia de outra forma. Por mais que dava vergonha, às vezes, de saber que o cliente precisava lançar a mão do Excel para resolver, né? Mas já estava resolvido aquilo ali. Ia talvez reduzir custo para resolver o mesmo problema, mas mover o ponteiro do negócio de maneira significativa não era aquilo, né? A gente brincava muito, né? A gente vai vender Excel. Se o Excel for o que vai fazer o cliente crescer, o que vai resolver o problema dele, por que não, né? Por que não? Por que não? Por que eu preciso ter o ego de entregar isso numa tecnologia XPTO lá, no enfim. BI e tal. Agora, o outro lado, a gente falou muito do produto, né? Acho que para melhorar o marketing, converse com quem não comprou. Eu acho que aí também tem muita sabedoria. Vou usar um ponto de referência aqui para comparar essas duas linhas, né? A linha de quem comprou e a linha de quem não comprou. Eu aprendi muito com o Alex Hormozi sobre como que a gente formula ofertas num framework de faz promessa, cumpre promessa. Faz promessa, cumpre promessa. Então, se você promete resolver algo que dói muito para a pessoa e você tem autoridade para mostrar que já resolveu para outras pessoas, normalmente ela compra. Mas e quem não comprou? Talvez ali esteja a informação de, cara, eu não consegui explicar claramente para essa pessoa que eu resolvo o problema dela. Ou eu posso estar também tentando vender uma solução para quem não tem esse problema, né? E aí, se eu converso com as pessoas sobre os problemas delas, eu vou ter clareza se foi eu que me comuniquei mal ou se, na verdade, eu estou gastando energia com alguém que não tem os problemas que eu sei resolver. Né? Em outras palavras, o marketing é uma ferramenta de tentar conectar o problema do cliente com a solução que você tem. A solução do problema. A solução não é tecnologia, né? A solução do problema. Exato. E é o que você disse. Muitas vezes elas têm um match, mas não foi bem comunicado. Né? Ou que não é perfeito. Isso. Né? Ou que não é perfeito, que tem que se adaptar. Ou às vezes o próprio cliente acha que o problema dele é mas você consegue mostrar que
putz, tem outras formas de resolver esse problema. Enfim, é uma ferramenta de conexão. Então, quem não comprou, às vezes realmente não tem o problema que você está querendo vender aquela solução. E tudo bem. E tudo bem. Você precisa descobrir isso o quanto antes para parar de falar com essas pessoas, né? Que não tem o problema que você resolve. Interessante, né? Mas eu lembro que quando eu comecei a estudar marketing, que eu acho que é a área de conhecimento que eu mais tenho estudado ultimamente, porque eu considero o meu maior gap, né? Eu lembro que eu vi uma frase de um cara, acho que era o Seth Godin, ele falava que o marketing é uma oportunidade de servir. E ele sempre falou muito sobre entender problema, resolver problema. Entender problema e resolver problema. Não é empurrar a goela abaixo a sua verdade ou a sua marca, dizer que você é a única opção. É muito mais sobre descobrir quais são as dores das pessoas e descobrir se você resolve ela, né? Olhando para trás na LED, eu acredito que a gente estruturou muito a nossa comunicação em torno da palavra resultado, né? A gente falou muito de resultado. E aí você vê as ferramentas que a gente colocou no marketing, os próprios cases, né? Sim. Então os cases eram uma tentativa de falar, olha como eu consigo realmente resolver esse tipo de problema. Você também tem esse problema? Putz, eu sou a pessoa certa, a empresa certa para te ajudar nisso. Então foi muito orgânico, né? Isso. A gente foi desenvolvendo isso, entendendo como a gente conseguia atingir essas empresas que tinham esses problemas específicos. Exato. Que não eram todas. Que não eram todas e tudo bem, a gente não precisa vender para todo mundo, a gente precisa ter o cliente certo, pagando o valor certo e gerar o resultado correto para aquele cliente dentro da expectativa. Exatamente. Acho que essa máquina é perfeita. Mas requer um bocado de sacrifícios que no começo da jornada empreendedora você muitas vezes não tem coragem de fazer. Porque você acha que você está limitando o seu mercado, você acha que você está fazendo um produto que está ficando específico demais, você tem medo de aprofundar realmente no problema e de resolver o problema de ponta a ponta, né? Grande aprendizado, né? O que deve ajudar muito, e a gente tem feito bastante isso nos últimos dias, que é entender muito dos problemas e ver quanto que eles valem. Exato. Em reais. Em reais. Em reais. BRL ou USD, né? Exato. Quanto isso vale? Quanto alguém tem muito da teoria de produto, né? Validação de negócio. Exato. Assim, as pessoas gostam disso. Não. Quanto elas estão dispostas a pagar para que eu resolva esse problema delas. Esse problema realmente vale a pena ser resolvido? E é incrível como que pouca gente, empreendedor, cliente, o que quer que seja, pouca gente transforma os problemas em reais. Pouca gente determina qual que é a variável, qual que é a intensidade do problema em reais. E acho que quando você faz isso, muitas vezes você derruba objeções, a pessoa fala, meu pior problema é esse. Aí você, cara, vamos ver qual que é o impacto no negócio desse pior problema que você está falando. E às vezes você mostra um outro problema que gera muito mais dinheiro e a pessoa fala, beleza, realmente eu prefiro isso aí, cara. Aquele problema pode ser o próximo. Dói muito ainda, mas pode ser o próximo. Vamos resolver esse primeiro aqui. Mas não esquece daquele lá não, hein? Depois a pessoa esquece, Depois que você resolveu um problema que vale muito dinheiro. Exato. E aí essa skill, eu escutei de algumas pessoas durante esses dias quando a gente conversa com empreendedores e tudo, e às vezes as pessoas trazem um problema que você fala, tá, vamos dar um passo atrás, deixa eu entender um pouco mais do seu negócio, você mostra outra coisa. Eu escuto muito a frase, putz, parece que você conhece mais o meu negócio que eu mesmo. Isso é totalmente mentira, isso não é verdade. A gente só veio com perguntas que revelam verdades do negócio muito rapidamente. Né? E saber fazer perguntas às vezes é mais importante, né, do que achar as respostas. Saber qual que é a pergunta importante para você gastar energia. Exato. Na busca da resposta, talvez é o primeiro maior e mais importante passo.